Olá, turma do sexto ano. Vamos fazer a nossa aula de história de hoje. Vamos começar com as correções, começando na página 317 do livro de vocês. Pausem a aula, peguem o livro de vocês, coloquem na página e vamos acompanhar. Primeira parte. Relacione os conceitos com sua definição correta. Mitologia. Conjunto de narrativas simbólicas que explicavam a origem dos seres humanos do universo e dos fenômenos naturais. Cultura clássica, conjunto de conhecimentos dos gregos e dos romanos. E filósofos, pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional, conhecidos como amigos da sabedoria. Segunda questão. Encontre no diagrama as palavras relativas à cultura clássica apresentadas abaixo. Depois escolha duas palavras que você encontrou e forme uma frase com elas. As palavras são alfabeto, língua, filosofia, sabedoria, literatura e mitologia. Mitologia está aqui em cima. Filosofia aqui do lado. Abaixo temos sabedoria e literatura. E na vertical sobraram língua e alfabeto. O resto da questão é pessoal. É vocês compreenderem, o objetivo é que vocês compreendam os conceitos relacionados à cultura clássica. Vamos lá. Continuando. Agora lá na página 320. Cite 3 exemplos de línguas neolatinas e explique como elas se formaram. As línguas neolatinas se formaram por meio de uma mistura de diferentes línguas dos povos europeus com o latim. Vocês podem citar como, por exemplo, português, espanhol, catalão, italiano, romeno, francês e o galego. Todas essas são línguas neolatinas, ou seja, que vieram do latim combinado com outras línguas dos povos europeus daquela época. Observe a fonte abaixo e responda as questões a seguir. Que documento está representado ao lado? É o Corpus Juris Civilis, uma edição de 1663. Lembrando que o Corpus Juris Civilis foi o quê? Um documento que foi escrito em latim e que tinha primeiro uma série de regras e leis que serviram de base até as nossas leis atuais. Em qual língua o documento está escrito? Em latim. E qual a importância desse documento para as sociedades atuais? Foi importante para embasar a criação dos sistemas de leis de muitos países da atualidade, o que inclui o Brasil. Além disso, ainda é utilizado nas disciplinas de direito romano ensinadas nos cursos de direito do Brasil. Ou seja, quem pretende fazer advocacia vai ter na sua disciplina de direito romano o Corpus Juris Civilis. E também vão ter que aprender um pouco de latim. Use as palavras abaixo para completar as seguintes frases. Pensa Justiniano e latino. O alfabeto latino é o mais utilizado no mundo. Justiniano foi o imperador romano do Oriente, responsável pela comissão que unificou todas as leis romanas em um único documento, que é o Corpus Juris Civilis. E por último, um dos princípios do Corpus Juris Civilis é: ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Muito bem. Qual a importância disso? Quer dizer que você tem liberdade para pensar. Ou seja, você é livre para pensar. É também a liberdade de expressão. Lembrando que liberdade de expressão é diferente de ficar falando ameaças como a gente vê nos jornais, esse tipo de coisa. Você tem o direito de falar o que quiser. Mas lembre-se, também vai ter que ouvir o que não gosta. Continuando. Retomando aqui.
Converse com os colegas sobre os temas, conceitos a seguir, comentando seus significados. Antiguidade clássica, cultura clássica, mitologia grega, latim, alfabeto grego, filosofia grega e direito romano. Vamos lá. A mitologia grega busca explicar a origem da terra, dos deuses e de elementos da natureza. A antiguidade clássica é o nome que recebe o período de mais de 1000 anos em que as civilizações grega e romana se destacaram. A filosofia grega foi desenvolvida com base na busca por uma explicação racional para a natureza, o mundo e os seres humanos. Cultura clássica é o conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade. O latim tornou-se a língua oficial do Império Romano. O alfabeto grego foi uma importante contribuição para a formação do alfabeto, que utilizamos atualmente na língua portuguesa. Lembrando, o alfabeto grego ele se baseou no alfabeto fenício, que, por ser mais simples e mais prático, acabou agradando os gregos, que fizeram algumas modificações. Lembrando que a própria palavra, alfabeto, é a junção das duas primeiras letras do alfabeto grego, a alfa e a beta. O direito romano foi uma das maiores criações da civilização romana e constitui um grande legado para a nossa cultura. Lembrando que ele é a base das nossas leis, deveres e direitos. Ao lado aqui temos uma foto da deusa Atena, que, se vocês lembrarem bem, ela é a deusa relacionada à sabedoria e à guerra, a partir da estratégia da guerra. E continuando. Mais atividades. Qual povo elaborou um sistema de escrita conhecido como cuneiforme? E por que essa escrita recebeu esse nome? Foi o povo sumério. E a escrita cuneiforme recebia esse nome porque o instrumento utilizado para seu registro em plaquetas de argila tinha um formato de cunha. Relacione o nome dos deuses astecas às suas características correspondentes. Deus dos fenômenos da natureza, como chuva, relâmpago e granizo. Tlaloc. Além de ser o deus do sol, era também considerado o deus da guerra. Huitzilopochtli. Divindade do fogo e da morte, além de ser o deus da noite. Tezcatlipoca. E divindade da vida e da fertilidade, conhecida como serpente emplumada, Quetzalcoatl. Leia as frases a seguir e circule as que apresentam afirmações verdadeiras. Depois corrija as frases incorretas nas linhas que seguem. As que devem ser circuladas são a B e a D. A, B e D. Ou seja, os povos indígenas do Brasil são poucos, diversos, suas práticas e tradições são quase idênticas. É a única que está errada. Por quê? Os povos indígenas do Brasil apresentam grande diversidade e cada um deles tem suas próprias práticas e tradições culturais. Muito bem, turminha. Com isso, a gente está acabando o módulo 2 e vamos iniciar o módulo 3, onde veremos Grécia Antiga, Roma Antiga e África Antiga. Nós vamos começar com a Grécia Antiga. Viu? Vamos ver um pouquinho aqui das imagens. Grécia Antiga. A civilização que se formou na Grécia Antiga era muito diversificada. As cidades gregas eram independentes e cada uma tinha a própria forma de governo. Neste capítulo, vamos conhecer as características de algumas cidades gregas da Antiguidade, principalmente Esparta e Atenas.
Muito bem, o que a gente vê aqui são ruínas do Templo de Atena, né? Da construção do século V em Atenas, na Grécia. Que é resquícios da antiga civilização grega que vivia aqui. Que é a base de toda a nossa filosofia, parte de nosso teatro, nossas leis, tudo está relacionado ao povo grego. Principalmente ao povo de Atenas. Mas antes de vermos Atenas, vamos ver como ela surgiu. Como é que a civilização grega surgiu? Formação da civilização grega. Como vimos no capítulo 7, por volta de 500 a.C., a civilização grega tinha muitos conhecimentos em diferentes áreas. Os antigos gregos ocuparam vários territórios ao longo da costa dos mares Mediterrâneo, Asiático, Jônico, Egeu, Negro e do Mármara. Observe o mapa. Por exemplo, pessoal, quando a gente vê a Grécia, a gente pode dividir a civilização grega em duas. Civilização grega continental e civilização grega insular. Por quê? Se a gente for observar, várias ilhazinhas, todas essas ilhazinhas aqui, muitas delas tinham cidades-estados gregas. Ou seja, parte do povo grego vivia no continente, principalmente aqui nessa península, mas também viviam em diversas ilhas. Lembrando que 1 centímetro nesse mapa equivale a 270 quilômetros na escala. Ou seja, é uma grande quantidade de terra que foi ocupada pelos gregos, principalmente aqui na Península Balcânica. Muito bem. Estudos arqueológicos indicam que a civilização grega começou a se desenvolver muito tempo antes, por volta de 5000 a.C. Vamos conhecer mais sobre esse assunto. No caso aqui, são objetos que foram encontrados, né? Uma reconstituição deles. Continuando aqui. A ilha de Creta. Por volta de 3000 a.C., vivia na ilha de Creta uma civilização conhecida como minoica. Eles eram navegantes e realizavam comércio marítimo com povos da antiguidade, como os egípcios e os fenícios. A principal cidade minoica era Knossos, onde eles construíram um grande palácio, e esse palácio ocupava uma área de 22.000 metros quadrados e era o centro administrativo, religioso e econômico da ilha de Creta. Além da família real, viviam ali os funcionários da corte. No Palácio de Knossos havia santuários, armazéns, oficinas e áreas para a prática de esportes. Principais modalidades esportivas eram salto sobre o touro e o pugilismo. Lembrando que pugilismo é um tipo de esporte de combate semelhante ao boxe. A civilização cretomicênica. Enquanto os minoicos se desenvolviam na ilha de Creta, a Península Balcânica estava sendo ocupada por povos indo-europeus, entre eles os jônios, os eólios e os aqueus. São esses três povos aqui, junto com os povos, com o povo micênico, a civilização micênica, ou que restou dela, como a gente vai ver daqui a pouco, foi que deu origem à civilização grega. E dependendo de quem dominou determinada região, cada cidade-estado grega teve, digamos assim, ideais diferentes. Os aqueus fundaram na região algumas cidades, entre elas Argos, Tirinto e Micenas. O centro político da civilização aqueia era Micenas, e por isso seus habitantes ficaram conhecidos como micênicos. Os micênicos realizavam um comércio marítimo com povos da região, entre eles os minoicos, ou cretenses,
E por volta de 1500 e 1450 a.C., os micênicos invadiram a ilha de Creta, conquistando a cidade de Knossos, e o intercâmbio cultural entre os micênicos e cretenses deu origem à chamada civilização creto-micênica, considerada a principal ancestral da civilização grega antiga. Ou seja, a civilização grega surgiu como um intercâmbio cultural entre a civilização cretense e a civilização micênica. Muito bem. As polis gregas. Polis, pessoal, é o nome dado às cidades. Como assim? Vejam só. A civilização da Grécia era organizada em cidades-estados. Nós já estudamos sobre cidades-estados em outras partes da história. Que são o quê? São cidades independentes entre si. Ou seja, cada cidade tem suas leis, suas regras, mas chamamos de civilização gregas porque cada uma dessas cidades-estados, apesar de serem fechadas e totalmente independentes uma das outras, elas tinham características em comuns, como o idioma, a religião e determinados costumes. Ou seja, por isso que a gente chama civilização grega, porque mesmo sendo cidades independentes entre si, elas mantinham ligação cultural. Mas lembre-se, eram cidades-estados, que significam cidades independentes. A civilização da Grécia Antiga era organizada em cidades-estados. Essas cidades, chamadas polis, eram como países independentes, que possuíam o próprio tipo de governo. Algumas das cidades-estados da Grécia Antiga eram Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos, Megara, Mileto, Éfeso e Delfos. As mais conhecidas são Atenas, Esparta, Corinto, Mileto e Delfos, por causa do Tales de Mileto, e em Delfos é onde ficava o oráculo. E Atenas pelo seu conhecimento e Esparta pela guerra. É aí, turminha, que entra a nossa pesquisa. Como assim? Vocês vão fazer uma pesquisa. A atividade dessa semana é uma pesquisa que vocês vão fazer com imagens e tudo, um texto, viu, no Word, para me mandar por e-mail. Se você não puder mandar por e-mail porque você não tem acesso a um computador ou esse tipo de coisa, faça o trabalho numa folha, escreva tudo direitinho e mande fotos para eu ver que fez mesmo. E como vai ser esse trabalho? Vai ser uma pesquisa onde você vai escolher uma dessas cidades: Atenas, Esparta ou Delfos. Atenas, Esparta ou Delfos. Vocês vão escolher uma dessas 3 cidades e fazer uma pesquisa nela. Como vai ser essa pesquisa? Anotem aí. Vocês vão dizer a origem dela, características que ela possuíam e o que a diferenciava das outras. Ou seja, vocês vão procurar origem, da cidade, características da cidade e, digamos assim, particularidades dela, né? Ou seja, o que diferencia particularidades. Ou seja, o que diferencia essa cidade das outras? O que ela tinha de especial? Ok? Lembrando, Atenas,
Espartas ou Delfos? Vocês vão pesquisar uma delas e trazer a origem da cidade, como ela surgiu, as características dela e a particularidade, o que a torna diferente das outras cidades. Ok? Muito bem. Continuando. A cidade-estado, baseada em fidelidades tribais, foi de modo geral a primeira associação política durante os primitivos estágios de civilização. Além disso, as muitas montanhas, baías e ilhas da Grécia, barreiras naturais para a unidade política da comunidade, favoreceram esse tipo de organização. Por essa imagem dá para a gente perceber, e por aqui pelo mapa que tem na página anterior, a gente percebe que ou são ilhas ou são montanhas com pequenos vales no meio. Ou seja, tornava a circulação entre uma cidade-estado e outra muito difícil. Por isso elas não tiveram uma interligação tão grande. Assim, cada uma se desenvolveu por conta própria, como se fossem mini países. As formas de governo nas polis. Lembrando, como a gente viu aqui, cada cidade-estado, como era livre para fazer suas escolhas, também escolhia as diferentes formas de governo. No caso, vamos ver aqui. No decorrer do tempo, as polis gregas tiveram diferentes formas de governo. E essas foram as principais. Monarquia. O rei comandava a sociedade, a religião, o exército, criava as leis e era o juiz. Ele governava sozinho ou com o auxílio de um conselho de anciões, geralmente nobres. Em Esparta, onde 2 reis dividiam o poder, o governo era chamado de diarquia. Ou seja, quem já for pesquisar Esparta já achou uma característica. Oligarquia significa governo de poucos. Era um tipo de governo controlado por pessoas da aristocracia, grandes proprietários de terras e famílias ricas. Tirania, o sistema no qual apenas uma pessoa governava após tomar o poder pela força. Os tiranos quase sempre tinham apoio popular para se manterem no governo da cidade. E por último, democracia. Governo em que os cidadãos debatiam e decidiam livremente as questões da cidade. Porém, na democracia grega, mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos e por isso não podiam participar da vida política da cidade. Pois bem, então, com isso aqui a gente vai dando término à nossa aula e não se esqueçam que a atividade dessa semana é uma pesquisa, onde vocês vão pesquisar sobre Atenas, ou sobre Esparta, ou sobre Delfos, e fazer um pequeno texto. Se quiserem colocar imagens, ótimo, e me enviar por e-mail. Eu vou deixar o e-mail no grupo, viu? No grupo do WhatsApp. Junto com a aula, o e-mail vai estar lá. Muito bem, com isso a gente vai terminando a nossa aula. Boa pesquisa. Tchau.